Obrigado. Bom, o Tribunal Administrativo mostra mais uma vez que é uma instituição relevante neste país. Peca por não ter o poder sancionatório. Portanto, e isto vê-se pela remissão do Tribunal Administrativo ao Ministério Público a abertura de eventuais processos civis ou criminais. Portanto, é aqui onde nós temos dito com muita frequência, há vários anos, que é preciso transformar este tribunal, ou pelo menos criarmos um tribunal de contas. Porque um tribunal de contas ia, de facto, ter esta competência de, constatando as irregularidades como constatou, não precisava de devolver ao Ministério Público, mas por si só teria mecanismos de criar processos individuais, porque há evidência clara de manipulação de informação, de falsificação de informação, de tentativa de descaminho de recursos públicos, etc. Portanto, há evidências disto. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto... A leitura do Tribunal Administrativo cingiu-se nos aspectos legais e administrativos, sem o Tribunal fazer o juízo criminal da situação. Sim, mas há indícios. O segundo aspecto que é importante ressalvar é que no Decreto 79/2022, que substituiu o Decreto 71/2020 e outros que tratam esta matéria sobre contratação de empreitadas, fornecimento de bens e serviços ao Estado, é que no concurso público a regra é o critério de menor preço. Este é o primeiro flagrante claro e evidente que manchou este processo. É que uma vez que as próprias normas de contratação dizem com clareza que o primeiro critério é o menor preço, automaticamente este processo estava logo manchado de um vício que não era sanável, porque foi adjudicado à empresa que propôs o maior preço de todos. E, portanto, esta questão, é verdade que a norma excepcionalmente abre espaço para uma combinação de vários fatores, não esteve patente neste processo que de facto havia esta necessidade, até porque esta empresa apresentou o maior preço de todos os concorrentes. E o valor era muito aproximado e portanto o Instituto tinha capacidade de alocar para este projeto. Sim, portanto, não se sabe como, o facto é que deve ter havido aqui acesso à informação privilegiada no sentido de chegar-se àqueles valores. Mas, de toda maneira, haviam empresas que tinham lá os menores valores e com mais experiência, mais cotadas no mercado. Empresas de tecnologias de informação, a própria Vodacom passa a experiência, passa a publicidade, etc., tem de longe muito mais experiência, apresentaram preços muito mais baixos que esta empresa. E, portanto, não há explicação lógica para uma empresa que foi criada há menos de 6 meses ganhar um concurso desta dimensão. É preciso referenciar que ao se relacionar um alto dirigente do Estado com este tipo de negócios, com este tipo de operações fraudulentas, mancha aquilo que é a própria administração pública. Portanto, penso que a esta altura o chefe de Estado devia se pronunciar no sentido de demitir a pessoa ou o ministro relacionado a isto. Nós não podemos olhar a demissão do ministro como problema, não. É para permitir que se faça uma investigação isenta, uma investigação objetiva, uma investigação mais consistente e coerente com o processo. Ou seja, se há indícios, ainda que poucos, de um ministro envolvido num processo, obviamente que sendo esta uma entidade tutelada por este próprio ministro, ela não teria de forma alguma aqui argumentos para parecer
a questionar, a querer pôr em causa aquilo que é a posição do ministro. Este é o primeiro aspecto que tem que ficar claro. Portanto, o Presidente da República deve exonerar o ministro para permitir que o próprio Instituto, de forma mais aberta, sem pressão política, respondesse. Daí que esta sua questão não teria como ser respondida com esta pressão política. Portanto, aqui é preciso referenciar que todos os projetos, todos os contratos públicos voltando à questão, vão ao Tribunal Administrativo para exato, visto. Quem submete o expediente ao Tribunal Administrativo não é o Ministro, não é o Ministério, é o Instituto do Algodão e Oleaginosas com quem foi celebrado este contrato. A questão é que todos os contratos públicos devem ser submetidos ao Tribunal Administrativo para efeitos de visto. A grande questão é se esta instituição deveria ou não ir cancelar ou pedir revogação do expediente submetido ao Tribunal Administrativo, já que havia esta suspensão ao seu nível. Sim, o problema é que ninguém ia entregar a cabeça à guilhotina. Para a instituição, portanto, para o Instituto, era melhor dizer que o processo está imaculado e submetemos ao tribunal e esperar que a decisão venha do tribunal. Portanto, não me parece que o próprio Instituto ia ser ele próprio anular um programa. Se de facto um projeto como este, ou uma contratação como esta, se de facto tem influência de um alto dirigente. Portanto, não me parece, ninguém ia comprar esta luta, porque aqui é uma luta política que é preciso ser entendida. Exato. Há uma luta política entre o ministro, porque esta instituição é subordinada ao ministro. Houve indícios, houve fofoca, houve informações a circular de que o ministro era parte interessada do processo. A ser ou a não ser, enquanto o chefe de Estado não exonerou o ministro continua gozando de influência significativa sobre a instituição por ele tutelada. Daí que esta instituição não ia simplesmente revogar este concurso. Para o bem da própria instituição, preferiu deixar ser uma entidade isenta. Até porque o Tribunal Administrativo sempre teria que dar o visto, porque esta é a sua função, exato, sem o qual este contrato não é eficiente, portanto não podia ser pago. De qualquer forma, o Tribunal Administrativo ia dar o visto. Com a pressão toda, o Tribunal Administrativo olhou para o processo com um pouco mais de cautela. Porque se não houvesse este é um único contrato que tem problemas de integridade. Há vários contratos, só que às vezes, por falta de denúncia, por falta de pessoas que reclamam, o Tribunal Administrativo não olha com cuidado. O facto é que, do ponto de vista do ganho financeiro para o Estado, não há. O Estado vai ser onerado significativamente por este contrato. O que está claro aqui é que o país, a moda, aquilo que já disse a Procuradora-Geral, a Procuradora Sassante, nos seus vários relatórios, nós temos um país enfermo de corrupção, quer ativa, quer passiva. Quando nós perdemos mais do que 700 milhões de dólares em processos de corrupção, são estes casos, onde a influência política goza de forma significativa uma influência no processo. Esta ilação tem que ser clara e, a partir daí, temos que entender que é preciso cada vez mais haver este processo de check, balance. Portanto, é preciso que as instituições tenham mecanismos de controle, que as instituições sejam mais fortes para não permitirem que elas sofram influência política e, mais do que tudo, é preciso que o Tribunal Administrativo comece a olhar todos os casos com olhos de ver. E mais do que isso, e esta é a coragem das reformas que o chefe de Estado tem que implementar no futuro, criarmos um Tribunal de Contas para que estes processos já é uma promessa. Logo, rapidamente. Isto é uma das propostas que estão no manifesto do MDM desde 2009. Nunca foi acomodada. E, portanto, a ser acomodada agora é um bem para todos nós, um bem para o país. O que estou a dizer é que nós temos que entender que cada um de nós goza um papel importante, quer do ponto de vista de denúncia destes processos, mas também de conduzi-los com transparência, com integridade e com isenção. E mais do que nunca, o combate à influência política na gestão administrativa do Estado tem que ser um fator importante nas reformas que o Estado tem que implementar. Portanto, não podemos continuar a ter dirigentes
a influenciarem nestes processos, a perpetuarem a corrupção, a não permitirem que os processos sejam os mais lesivos ao Estado, este processo seria lesado ao Estado.